Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante O Marquês Dourado. A cidade brilhava intensamente naquela noite. Lustres de cristal lançavam uma luz suave e acolhedora sobre as toalhas de mesa brancas e impecáveis. Cada mesa estava posta com uma precisão quase obsessiva, copos brilhantes, pratos de porcelana fina e talheres alinhados simetricamente. O ar carregava uma mistura sutil de aromas de flores frescas e pratos refinados. Entre os frequentadores estava Gregory Winslow, um milionário famoso por sua riqueza e arrogância, que se deleitava em afirmar seu poder onde quer que fosse. Seu olhar frio varria o salão com uma autoridade insolente. Naquela noite, ele se divertira observando Jasmine, uma garçonete negra com um sorriso educado, mas olhos brilhando de determinação. Durante anos, ela trabalhará ali profissionalmente, servindo os ricos e poderosos sem nunca reclamar, mas Gregory a via como uma mera distração, um objeto para sua cruel diversão. Enquanto Jasmine colocava uma bandeja sobre a mesa, Gregory se levantou abruptamente batendo a mão na cadeira. Você, disse ele, apontando para a jovem. Vem aqui. Seus convidados, curiosos e um pouco desconfortáveis, voltaram o olhar para ela. Jasmine sentiu o coração disparar. Ela conhecia a reputação daquele homem, cruel dominador, sempre pronto a humilhar aqueles que considerava inferiores. No entanto, algo dentro dela se recusava a ceder ao medo. Ela caminhou lentamente com as mãos tremendo levemente e parou em frente ao piano do restaurante, um instrumento antigo, mas luxuoso, colocado ao lado do palco. Gregory deu um sorriso irônico e estalou os dedos. Toque alguma coisa, ordenou bruscamente. Mostre-me que você sabe fazer algo além de servir mesas. Os clientes riram baixinho, alguns desconfortáveis, outros cúmplices daquele espetáculo cruel. Jasmine respirou fundo. O medo e a humilhação eram palpáveis, mas um fogo se acendeu em seus olhos. Ela aprenderá a tocar piano ainda jovem, um segredo cuidadosamente guardado por anos de servidão e trabalho duro. Naquela noite, esse talento emergeria das sombras. Naquela noite a humilhação se transformaria em triunfo. O silêncio caiu sobre o restaurante como um manto de chumbo. As conversas se dissiparam, copos tilintando levemente enquanto alguém se mexia nervosamente. Todos os olhos estavam fixos em Jasmine, que se sentara ao piano, com as mãos hesitantes tocando as teclas. Gregory Winslow, de pé atrás dela, cruzou os braços e zombou. Vamos lá, não me faça perder tempo, disse ele. Mostre-me que você sabe fazer algo além de sorrir e servir vinho. Jasmine sentiu os dedos apertarem a madeira lisa e fria do piano. Cada nota que lhe vinha à mente parecia carregada de responsabilidade. Ela precisava tocar para si mesma, mas também para mostrar àquele milionário arrogante que sua arrogância não o esmagaria. Ela respirou fundo e colocou as mãos no teclado. As primeiras notas foram hesitantes, quase tímidas. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns clientes começaram a sorrir, aguardando a catástrofe que imaginavam, enquanto outros trocavam olhares preocupados, como se pressentissem que algo inesperado estava prestes a acontecer. À medida que ela prosseguia, as notas hesitantes se transformavam em acordes mais confiantes. Seu dedilhado era preciso, cada tecla soando fiel. A melodia tomava forma sutil porém cativante. Gregory franziu a testa intrigado e ligeiramente irritado. Nunca vira ninguém responder à sua provocação com tanta postura e compostura. Os clientes se aproximaram fascinados apesar de tudo. O riso zombeteiro se transformou em silêncio atônito. O piano, antes um mero objeto decorativo, tornou-se o instrumento da vingança silenciosa de Jasmine. Cada nota ecoava como uma mensagem. Ela não estava ali para ser humilhada. Ela estava ali para brilhar. As primeiras notas hesitantes deram lugar a uma melodia mais segura. Jasmine fechou os olhos levemente, deixando a emoção guiar seus dedos. Cada tecla vibrava com sua paixão, cada acorde contava uma história que ninguém na sala imaginara ouvir naquela noite. Os clientes, inicialmente curiosos, estavam agora hipnotizados. Suas conversas haviam desaparecido completamente, substituídas pelo sussurro silencioso de admiração inesperada. Até mesmo os funcionários do restaurante, acostumados aos caprichos de Gregory, trocaram olhares atonitos. Gregory Winslow, parado imóvel atrás dela, sentiu uma pontada de desconforto pela primeira vez na noite. Suas sobrancelhas franziram, seu sorriso arrogante desapareceu. Ele estava acostumado a estar no controle de todas as situações, mas ali, diante do talento absoluto de Jasmine, ele estava lentamente perdendo sua autoridade. As notas fluíam suave e intensamente. Às vezes suaves e quase tímidas, às vezes altas e ressonantes,
Elas contavam a luta silenciosa de Jasmine, seu medo, seu orgulho, sua vontade de não ser esmagada. O piano, um instrumento que ela amava desde a infância, tornará-se sua arma de dignidade. Ao redor deles, o silêncio era completo. Os murmúrios de espanto haviam cessado. Até os clientes mais críticos ficaram paralisados, cativados por aquela demonstração inesperada. O choque da surpresa começava a se transformar em pura admiração. Gregory, furioso, mas fascinado, sentiu sua raiva misturada à incompreensão. Como uma simples garçonete poderia ter tamanho talento? E, acima de tudo, por que ninguém havia notado isso antes? Jasmine, no entanto, não pensava nele. Tocava apenas para si mesma para provar que ninguém, nem mesmo um milionário arrogante, poderia definir seu valor. Cada nota era um passo mais perto de sua liberdade e triunfo silencioso. À medida que Jasmine avançava na melodia, a música se intensificava, passando de notas suaves a acordes poderosos e majestosos. Cada tecla ressoava com precisão, revelando uma maestria e paixão que ninguém na sala jamais suspeitara. O piano parecia se transformar sob seus dedos, vibrando com uma energia que capturava toda a atenção dos clientes. Os murmúrios de espanto transformaram-se em exclamações silenciosas. Alguns sussurravam, inacreditável, outros se inclinavam para a frente para observar melhor a jovem, fascinados por sua aura e talento. Os olhares incrédulos se sucediam. Uma garçonete, desconhecida de todos, roubava a cena de centenas de pessoas ricas e influentes. Gregory Winslow, paralisado atrás dela, sentiu o controle se esvair. Queria rir, levantar a voz, interromper a apresentação. Mas algo dentro dele o impedia. Cada nota que Jasmine tocava era um desafio silencioso à sua arrogância. Seus dedos dançavam pelo teclado com uma fluidez hipnótica, misturando emoção, técnica e audácia. Jasmine não via mais os convidados nem Gregory. Via apenas a música. Cada acorde revelava sua raiva reprimida, sua dignidade e sua coragem diante da humilhação imposta. O restaurante inteiro se transformava em um palco para seu triunfo silencioso, cada nota amplificando a tensão e a beleza do momento. Quando ela chegou aos acordes mais poderosos da peça, um silêncio absoluto reinou na sala, pontuado apenas pelo farfalhar de alguns copos e pela respiração presa da plateia. Gregory, pela primeira vez, sentiu o peso de sua derrota moral. Seu riso cruel havia desaparecido, substituído por uma raiva surda e uma surpresa que ele não conseguia expressar. E então, finalmente, Jasmine concluiu com um acorde final vibrante e prolongado. O silêncio durou um instante, como se ninguém ousasse acreditar no que acabará de acontecer. Então aplausos irromperam. Os clientes se levantaram, alguns aplaudindo de pé, outros aplaudindo timidamente, mas sinceramente. Jasmine, ofegante mas radiante, levantou-se lentamente com os olhos brilhando de orgulho e satisfação. Gregory Winslow ficou paralisado, incapaz de falar, incapaz de aplaudir, humilhado por uma verdade que ele não queria ver. Sua riqueza e poder não significavam nada comparados ao talento e à dignidade de uma jovem que ele pensou que poderia rebaixar. O último acorde de Jasmine ainda ecoava pela sala quando os aplausos irromperam. O restaurante inteiro parecia ter se transformado em um cenário de triunfo para a jovem garçonete. Os clientes se levantaram, alguns admirados, outros atônitos, mas todos incapazes de desviar o olhar. Gregory Winslow, parado atrás dela, sentiu uma raiva surda fervendo no peito. Seu rosto, vermelho de raiva e descrença, refletia uma mistura perigosa de frustração e humilhação. Nunca em toda a sua vida de milionário arrogante ele havia sido derrotado daquela forma, muito menos por alguém que considerava inferior. Ele abriu a boca para falar, para retomar o controle, mas nenhuma palavra saiu. Jasmine virou-se lentamente para ele, com um olhar calmo, mas penetrante, como se quisesse lhe dizer, sem palavras, que nunca estivera à sua mercê. Sua dignidade irradiava e cada gesto, cada respiração, proclamava que ela era muito mais do que ele acreditava. Ao redor deles, os funcionários do restaurante trocavam olhares atônitos. Até os clientes mais ricos e cínicos pareciam suspensos na energia que Jasmine exalava. A humilhação que deveria ser dirigida a ela havia sido revertida. Agora Gregory parecia fraco, impotente diante de um talento que não conseguia controlar. Alguns clientes encantados aproximaram-se para elogiar Jasmine, elogiando-a por sua postura e emoção. Ela sorriu humildemente, mas por dentro ardia uma chama de triunfo. O milionário, no entanto, permaneceu paralisado, incapaz de encontrar uma palavra ou gesto que o fizesse recuperar o orgulho. Pela primeira vez, Gregory Winslow compreendeu que arrogância e riqueza por si só não bastavam para destruir o talento ou a dignidade de uma pessoa.
E Jasmine, a garçonete que ele tentará humilhar, acabará de lhe ensinar uma lição que ele jamais esqueceria. O último eco do piano desapareceu, deixando a sala em um silêncio suspenso, antes que os aplausos recomeçassem. Desta vez, foram sinceros, calorosos e irresistivelmente contagiantes. Os clientes que inicialmente riram ou sussurraram se levantaram, aplaudindo Jasmine com admiração. Mesmo os mais reservados não conseguiram esconder seu espanto e respeito. Jasmine, ofegante mas radiante, levantou-se de seu assento, com os olhos brilhando de orgulho e emoção. Cada passo que dava em direção ao fundo do palco parecia apagar um pouco mais da humilhação que Gregory tentará impor. Ela se mantinha ereta, orgulhosa, como se seu talento por si só pudesse restaurar o equilíbrio entre ela e o milionário arrogante. Convidados se aproximaram para parabenizá-la, alguns até oferecendo cartões de visita e ofertas inesperadas para shows ou colaborações musicais. Jasmine sorriu humildemente grata, mas ciente de que sua vida havia mudado em um instante. O que ela sempre manteve em segredo, sua paixão e talento para o piano, acabará de florescer diante do mundo. Gregory Winslow, por sua vez, recuou, atordoado e corado de raiva. Seu poder, seu dinheiro, seu riso sarcástico, nada disso conseguia aliviar a sensação de fracasso que o dominava. Cada salva de palmas da sala era um lembrete cruel de que ele havia sido derrotado pela mulher que um dia considerará insignificante. Para Jasmine, aquele momento foi mais do que uma vitória musical. Foi a prova de que ela era capaz de transformar crueldade e humilhação em força e reconhecimento. Naquela noite, ela não apenas capturou a atenção de todos, como também recuperou o controle de seu destino. E enquanto os convidados continuavam a aplaudi-la, Jasmine percebeu que a vida poderia oferecer oportunidades inesperadas para aqueles que ousassem brilhar, mesmo nos momentos mais sombrios. Os dias que se seguiram à apresentação de Jasmine foram um turbilhão inesperado. Convites para se apresentar em recepções privadas, galas e até mesmo concertos de prestígio começaram a chegar. Mensagens e ligações choveram, cada uma reconhecendo seu talento e querendo lhe dar uma plataforma para brilhar. Jasmine, antes humilde e cautelosa, viu-se lançada em um mundo com o qual jamais sonhara. Cada oportunidade parecia sussurrar-lhe: você tem valor, você merece ter sucesso. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e um sentimento de doce e profundo orgulho tomou conta dela. O restaurante, antes um simples local de trabalho, era agora o ponto de partida de sua ascensão. Os colegas a olhavam com uma mistura de admiração e inspiração. Clientes regulares que sempre a viam como uma garçonete discreta, agora a viam como uma artista por mérito próprio. Gregory Winslow, enquanto isso, observava de longe, incapaz de desviar o olhar. A notícia do talento extraordinário de Jasmine se espalhava como fogo em círculos influentes. Ele sentia uma mistura amarga de frustração e vergonha. A humilhação que tentará impor não só fracassara, como transformará Jasmine em uma figura respeitada e admirada. Certa noite, enquanto ensaiava para um show que aconteceria em breve, Jasmine se lembrou do momento em que foi forçada a se apresentar para Gregory e seus convidados. O medo e a humilhação que sentirá naquela noite se transformaram em força, confiança e determinação. O que começara como uma afronta se tornará uma oportunidade de mostrar ao mundo seu verdadeiro valor. E enquanto tocava, cada nota parecia ressoar com um novo poder. Ela não tocava mais para impressionar ou provar algo a ninguém. Tocava para si mesma, para sua liberdade e para o triunfo de sua dignidade. A música que ela sempre amou em segredo agora se tornava o símbolo de seu renascimento. Algumas semanas depois, Jasmine estava em frente a um prestigiado local, pronta para se apresentar em público pela primeira vez, em um concerto oficial. Os holofotes estavam sobre ela, iluminando seu rosto focado e determinado. O público, composto por amantes da música, críticos e convidados influentes, aguardava ansiosamente o início de sua apresentação. Ao colocar as mãos no teclado, uma onda de excitação e nervosismo a percorreu. Mas desta vez, não foi o medo da humilhação que a acompanhou, foi a antecipação do triunfo. Ela fechou os olhos e deixou o coração guiar seus dedos. A primeira nota soou clara e precisa, capturando instantaneamente a atenção de todos. A sala inteira se transformou sob suas mãos. A música narrava sua jornada, servidão, humilhação, medo e finalmente libertação e vitória. Cada acorde, cada melodia, vibrava com emoção e intensidade. O público estava cativado, alguns de olhos fechados, deixando-se levar pela música. Gregory Winslow, presente na plateia mais por curiosidade do que por interesse, sentiu sua arrogância ruir novamente. A garçonete que ele tentará humilhar algumas semanas antes era agora uma artista talentosa, capaz de cativar e comover centenas de pessoas.
Ele não podia mais negar seu talento ou sua grandeza. Ao final da apresentação, a sala explodiu em aplausos de pé, uma ovação que pareceu não ter fim. Jasmine se levantou com um rosto radiante, sabendo que aquele momento marcava não apenas o reconhecimento de seu talento, mas também a validação de sua coragem e perseverança. Os críticos, antes indiferentes à sua existência, agora falavam de um prodígio em ascensão, uma artista a ser observada e da história inspiradora de alguém que transformará a humilhação em triunfo. Jasmine, com dignidade e humildade, provou que paixão e talento podem superar qualquer injustiça. Após seu triunfo nos palcos, Jasmine começou a receber convites prestigiosos, concertos privados, colaborações com músicos renomados e até mesmo ofertas para ensinar sua técnica a jovens talentos promissores. Sua vida, antes limitada a servir mesas e suportar os caprichos dos ricos, agora se abria para um mundo de oportunidades infinitas. Gregory Winslow, por sua vez, não conseguiu escapar das consequências de sua própria arrogância. Boatos sobre o desempenho excepcional de Jasmine se espalharam, tornando a história um assunto de conversa nos círculos influentes que ele frequentava. Clientes, amigos e até mesmo alguns de seus sócios agora mencionavam a garçonete que ousara desafiá-lo e humilhá-lo, não por maldade, mas por seu talento deslumbrante. Pela primeira vez, Gregory sentiu uma humilhação real e duradoura, uma que não pode ser apagada por dinheiro ou poder. Percebeu tarde demais que sua riqueza e autoridade não eram suficientes para diminuir alguém com talento, dignidade e coragem. Jasmine lhe ensinara uma lição que ninguém poderia esquecer. A verdadeira grandeza reside na capacidade de brilhar apesar das adversidades. Jasmine, no entanto, continuou a seguir em frente com graça e determinação. Todos os dias, ela se lembrava da noite em que fora forçada a se apresentar diante de Gregory. Longe de atrapalhá-la, essa lembrança se tornará sua força. Ela sabia que o medo e a humilhação poderiam se transformar em uma força motriz, e que sua dignidade e talento poderiam anular qualquer injustiça. Ela se tornou não apenas uma musicista renomada, mas também uma fonte de inspiração. Jovens que sonhavam com o sucesso em circunstâncias difíceis viam nela um exemplo vivo de perseverança e coragem. E à medida que seu nome se espalhava nos círculos artísticos, Jasmine compreendeu que a música não era apenas uma paixão, mas um meio de transformar sua vida e redefinir seu lugar no mundo. Gregory, por sua vez, agora tinha que conviver com a lembrança de sua derrota. Um lembrete constante de que a crueldade e a arrogância nunca triunfam sobre o verdadeiro valor de uma pessoa. Poucos meses após sua primeira grande apresentação, Jasmine já se tornará uma figura conhecida no mundo musical local. Seus shows esgotavam, seus vídeos e gravações circulavam online e seu nome começava a ser reconhecido além das fronteiras da cidade. Cada aparição pública confirmava seu talento, determinação e carisma natural. Gregory Winslow, ainda obcecado com sua derrota para Jasmine, agora via sua arrogância refletida em seu isolamento. Seus convites e contatos comerciais pareciam menos influentes quando comparados à luz que Jasmine trazia a todos os locais em que se apresentava. O que começara como um simples ato de humilhação se transformará em um símbolo de sua própria derrota pública. Certa noite, em uma prestigiosa gala, Jasmine foi convidada a se apresentar para uma plateia de clientes e celebridades. Os holofotes iluminavam seu rosto sereno e determinado. Quando ela colocou as mãos no teclado, todos sabiam que aquele momento não era apenas uma apresentação, mas uma declaração. Ela não era mais aquela que servia. Agora era aquela que as pessoas vinham ouvir e admirar. A melodia que ela tocou naquela noite foi mais do que uma sequência de notas. Foi a história de sua vida. Dor, luta, perseverança e triunfo. Todos os presentes se emocionaram, e quando o acorde final soou, a sala irrompeu em uma ovação frenética. Jasmine, humilde mas radiante, curvou-se graciosamente, ciente de que sua jornada havia inspirado todos aqueles que duvidavam de suas próprias habilidades. Gregory, presente por curiosidade e orgulho ferido, não podia mais ignorar a realidade. Jasmine o superara em todos os sentidos. Sua crueldade e arrogância haviam sido apenas catalisadores para revelar uma força e um talento inquestionáveis. Naquela noite, ele compreendeu que o verdadeiro poder não residia em dinheiro ou status, mas em coragem, talento e dignidade. E quando Jasmine deixou o palco sob aplausos, ela sabia que sua vitória estava completa. Ela não apenas transformou a humilhação em triunfo, mas também redefiniu sua vida e inspirou todos aqueles que acreditavam no impossível. O sucesso de Jasmine não tinha limites. Seus shows, agora aguardados com ansiedade, lotavam os locais mais prestigiados, e seu nome circulava em todos os círculos artísticos e mediáticos.
Cada apresentação confirmava seu talento excepcional, mas também sua força interior. O que começara como uma simples humilhação se tornará a força motriz por trás de uma carreira brilhante e inspiradora. Gregory Winslow, por sua vez, viu sua reputação manchada. A história de sua arrogância e sua tentativa de humilhar Jasmine se espalhou por todos os círculos que frequentava. As pessoas começavam a murmurar sobre ele, não mais com respeito, mas com uma pitada de desprezo. Sua riqueza não conseguia mais mascarar sua falta de discernimento e crueldade. A derrota moral sofrida nas mãos de Jasmine o perseguia, um lembrete constante de que riqueza e poder não trazem respeito nem dignidade. Para Jasmine, o caminho tinha sido difícil, mas cada obstáculo se transformará em força. Ela aprenderá que o medo e a humilhação podiam ser transformados em coragem e oportunidade. Sua música não era mais apenas um talento secreto, mas uma arma de libertação e reconhecimento. Ela havia encontrado sua voz e com ela sua identidade e sua liberdade. Em sua última grande apresentação da temporada, Jasmine sentou-se ao piano sob os holofotes, com o público em silêncio e cativado. Ela tocou com paixão, deixando cada nota contar sua história: servidão, humilhação, perseverança e finalmente triunfo. Quando a última nota se extinguiu, a sala se ergueu em uníssono, aplaudindo a artista que transformará a injustiça em vitória. Naquele momento, Jasmine soube que havia conquistado mais do que reconhecimento ou fama. Ela havia conquistado sua dignidade, sua confiança e o respeito do mundo inteiro. E em algum lugar na sala, Gregory Winslow compreendeu definitivamente que arrogância e crueldade nunca levam à grandeza. A música de Jasmine continuou a ressoar, um símbolo eterno de sua coragem, talento e transformação. Uma simples garçonete se tornou uma lenda viva, provando a todos que a verdadeira força reside no coração e na alma, não em dinheiro ou poder.